Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada um de vocês aqui essa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo tão importante, esse momento tão importante do ministério de Jesus. O verso que nós vamos ler é o verso 17, 18, 19 e 20. Cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham pela internet, nossos irmãos. Fica conosco. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém, meus irmãos? O capítulo 17 do livro de João, ele é conhecido como a oração sacerdotal. Na verdade, é a última mensagem de Jesus antes dele ser crucificado. Foram as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos antes dele ser crucificado. Os discípulos estão ali tristes, preocupados, porque Jesus está anunciando agora, de forma mais incisiva, a sua morte. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou ter que ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ser arrancado do meio de vós. E diante desse discurso, Jesus vai fazendo, ou vai dando, uma palavra de ânimo aos seus discípulos. Lá no capítulo 14, no verso 1, Jesus vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu vier, eu vou buscar vocês para mim mesmo, para onde eu esteja, vocês estejam também. É uma palavra de conforto aos seus discípulos, como eu disse, estão com medo, estão preocupados. O mestre está dizendo que vai nos deixar. O que nós vamos fazer agora? Ele continua dizendo no capítulo 15, dizendo assim, olha, como eu vou embora, e vocês precisam crer na palavra de Deus, tem uma forma de vocês se manterem ligados em mim. Ele diz que eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Vocês precisam estar ligados nessa árvore, que sou eu, como um galho é ligado a uma videira. E o meu pai é o agricultor. Se vocês derem frutos, o meu pai vai limpar vocês, para que vocês deem mais frutos ainda. Agora, se vocês não deem frutos, meu pai simplesmente corta, porque não serve. Mas uma coisa me chama a atenção nessa oração. Depois de ter confortado o coração desses homens, depois de ter dito a eles quais eram as diretrizes para eles manterem-se ligados a Deus e a Ele mesmo, a Jesus, Jesus repete por 6 vezes, só no capítulo 17, a expressão, eu oro para que todos sejam um. Jesus está fazendo uma oração dizendo, eu rogo ao Pai, para que todos sejam um, como eu sou um no Senhor. E olha para cá, meu irmão, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui é que Jesus está orando para que os discípulos se mantenham unidos, para que eles sejam unidos, para que eles estejam juntos. Mas por que Jesus está orando para que os discípulos estejam unidos, ou caminhem juntos? Porque eles não eram unidos, muito pelo contrário. Eles viviam brigando entre eles. Eles viviam brigando, questionando quem era o maior no reino. Eles viviam questionando, por exemplo, uma mãe se aproxima de Jesus, se curva diante dele e diz assim, mestre, quando tu vier no teu reino, permita que 2 dos meus filhos que te seguem, um se assente à direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia vai dizer que houve uma confusão danada ali, porque os outros discípulos, 10, começaram a dizer, olha, se é para chamar a mãe, eu vou chamar a minha também. A verdade é que os discípulos viviam desunidos, brigando entre si, preocupados quem seria o maior, quem seria o primeiro, quem seria o melhor. O exemplo disso, por exemplo, depois que Jesus é morto,
crucificado, depois que Jesus ressuscita, 2 discípulos estão indo a caminho de Emaús, uma cidade chamada Emaús. E eles vão discutindo entre eles, e Jesus se aproxima e pergunta o que está acontecendo. E eles, meio constrangidos, começam a dizer para Jesus: olha, você por acaso é algum forasteiro? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus Cristo, o justo, que foi crucificado, aquela história toda. E Jesus permanece ali com eles, Jesus começa a pregar para eles. Eles se encontram constrangidos, porque eles entendem ali que quem estava com eles era o próprio Mestre. Resumindo a história, irmãos, os discípulos eram muito desunidos. Ainda bem que essa história de discípulo desunido é só para aquele tempo, né? Hoje não tem mais isso, graças a Deus. Ainda bem que essa história de discípulo brigar entre si, achar que é melhor do que o outro, achar que é mais importante, querer chegar primeiro, querer um nome na placa, querer que o nome seja anunciado, ainda bem que essa história ficou só do tempo de Jesus. Amém ou misericórdia? Misericórdia, né? Esse sermão aqui, ele vai responder uma pergunta de uma pessoa que, lá na Novo Tempo, uma pessoa que me perguntou, e no momento eu fiquei assim pensativo, porque é uma pergunta importante. E a pergunta dessa pessoa foi: como a igreja adventista consegue se manter unida apesar de nós? Qual é o segredo? Qual é o mistério? Qual é o grande acontecimento que faz com que essa igreja, apesar de mim, apesar de vocês, ela ainda continue unida? Só a título de apontamento, nós somos aproximadamente, não são números redondos, aproximadamente 25 milhões de adventistas no mundo, que falam aproximadamente 350 idiomas ou dialetos, em mais de 200 países. O que é que consegue manter essa igreja unida? 200 países, 350 línguas. O que é que nos faz ou nos mantém ainda unidos? E eu cheguei, claro, que conversando com muita gente, lendo muita coisa, eu cheguei a uma conclusão. Não é uma verdade absoluta, porque a gente sempre cresce, sempre aprende mais. Mas uma das coisas que nos mantém ainda de pé, vivos e unidos como igreja, é a palavra de Deus. É isso que está aqui, ó. É a Bíblia. Essa é a fonte da nossa união. Nós temos Ellen G. White como acreditamos no ministério profético dela, amém ou não? Nós acreditamos no chamado profético da serva de Deus. Nós sabemos o quanto ela foi importante na formação da igreja, como ela foi importante no chamado da igreja e na missão da igreja. Mas todas as nossas doutrinas, nenhuma delas está pautada em um pensamento ou em algum escrito de Ellen White. A nossa fonte, a fonte da nossa união, o que mantém a igreja unida, o que nos mantém ainda unidos, apesar de nós, e espalhados por todo o mundo, ainda continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única fonte de recurso doutrinário. É a palavra do Senhor. Tem aqui na minha mão um exemplar do Nisto Cremos. Nós passamos alguns meses aí sendo bombardeados, sendo chamados de seita. E eu, como faço atendimento bíblico lá na Novo Tempo, imagina que eu me tornei doutor nesse assunto. E como eu comecei a falar com muita gente, eu tomei uma decisão pessoal. Quando alguém for me interrogar a respeito da minha fé, a respeito das minhas crenças, a primeira coisa que eu digo é fazer assim: olha, leia um livro chamado Nisto Cremos. No Nisto Cremos estão contidas todas as crenças e as doutrinas da igreja adventista. Então faz o seguinte: se tiver que criticar a minha fé e a nossa fé, critique. Mas critique com base naquilo que você sabe. Critique com base naquilo que está na Bíblia. As pessoas têm o direito de nos questionar. É direito das pessoas levantarem algum tipo de questionamento. É direito e é normal. É normal as pessoas dizerem que nós somos uma seita. E essa semana passada uma pessoa me ligou e disse assim: olha, vocês são uma seita por causa disso e daquilo. E disse para mim: o que você acha disso? Eu respondi assim: pega a senha, vai para o final da fila. Eu não era nem cristão ainda e já ouvia isso. Então, quando alguém for criticar cada um de nós, peça para criticar dentro daquilo que elas podem conhecer ou saber. Eu recomendo que, se você é adventista, leia o Nisto Cremos. Você precisa ler o Nisto Cremos.
Se você não é adventista, eu recomendo que você tem que ler o Nisto Cremos. Você precisa saber que as nossas crenças, as nossas bases cristãs estão pautadas unicamente nessa fonte, que é a palavra de Deus. É a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa aqui, por favor, não se escandaliza não venho aqui para brigar com você, mas todo adventista que não estuda a Bíblia, todo cristão adventista que não estuda a Bíblia, ele está causando um problema para ele e para a igreja. Por quê? Porque quem não estuda a Bíblia, ele está arriscado a seguir qualquer vento de doutrina. Alguém aparece com uma palavra dizendo assim, olha, o Espírito Santo não é Deus. Aí ele não estuda a Bíblia. E ele vai acreditar que o Espírito Santo não é Deus. Isso acontece toda hora. Alguém vai chegar dizendo assim, olha, Jesus não é Deus. Jesus é apenas uma entidade criada. E a pessoa não estuda a Bíblia, o que ela faz? Ela acredita. Você sabia, meu irmão, que nós somos a única denominação, pelo menos a que prega a plenos pulmões, que os mortos estão dormindo, que os mortos estão em um sono profundo e inconsciente, e só serão ressuscitados naquele grande dia da volta do Senhor. Nós somos a única denominação que acredita no sábado bíblico. Há pouco tempo, um grande líder de uma grande igreja disse que acreditava no sábado. Mas o sábado para ele era o 7º dia. Qual o 7º dia? O domingo de descanso. Ele disse que acreditava no dia sabático. Mas o dia sabático dele era o dia de descanso, onde os povos resolveram descansar. Então nós somos a única denominação que acredita no sábado bíblico. Nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia é a nossa única fonte de fé. A Bíblia é a nossa única fonte de fé. Quando Jesus está orando, pedindo para esse povo aqui, está unido, Jesus ora por mim também, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus está orando por aqueles que ainda iriam crer, por aqueles que no futuro iriam ouvir a palavra e iriam se converter por essa palavra. Se a igreja adventista amanhã, através da sua liderança, fizer uma reunião dizendo assim, olha, nós entendemos que o sábado não é bíblico e que nós não precisamos guardar, e nós não vamos mais guardar o sábado como igreja, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a sair dessa igreja. Porque a nossa doutrina não está naquilo que os homens estão dizendo ou falando, a nossa doutrina é bíblica. Nós somos a igreja da Bíblia, a igreja da palavra. Isso que nos mantém vivos e nos mantém de pé como igreja. Essa é uma das premissas que mantém cada um de nós ainda unidos. É a Bíblia. Se você for no Japão, lá tem cultura diferente. Se você for na Índia, cultura diferente, vestimenta diferente, comida diferente. Mas se você entrar numa igreja e perguntar quais são as suas crenças, ele vai apresentar as mesmas crenças, seja em qualquer país que você for. Se você for em qualquer lugar do globo e dar um estudo bíblico, um estudo adventista, você vai entender que é o mesmo estudo em todo o globo, dentre dessas centenas de línguas e dialetos. Culturas e culturas, a Bíblia e as nossas crenças continuam sendo a mesma. É isso que nos mantém unidos. Agora tem outra coisa que eu queria destacar para você que nos mantém unidos também. Além da Bíblia, além da palavra de Deus, o que nos mantém unidos como igreja é a missão, é o senso de missão, não é o ministério. Ministério todos nós aqui temos. Alguns, os irmãos louvam a Deus e pregam também. Alguns servem no diaconato, outros servem no ministério de anciões. Todos aqui têm um ministério específico, seja na recepção da igreja. Todos nós aqui temos um ministério, mas nem todos, não estou dizendo aqui, mas de forma geral, nem todos têm um senso de missão. Nem todos têm a consciência de que tudo que nós aprendemos aqui, através da palavra, nos cultos, nos estudos bíblicos, tudo que nós aprendemos aqui é para ser usado lá fora. Nós conseguimos identificar problemas, nós conseguimos identificar que o mundo ele está de mal a pior, que o mundo ele está tribuloso mesmo, que as coisas estão ficando cada vez piores. Nós conseguimos identificar isso, só que quando se fala de missão, nós precisamos aprender a identificar necessidades. Você sabe que Jesus Cristo, antes de ele dizer para alguém assim, olha, vem me seguir, abandona tudo e me segue.
Antes de fazer isso, uma das primeiras coisas que Jesus fazia era se preocupar com as pessoas, era ser gentil, não era sentir dor, mas não era sentir a dor delas, era entender a dor de cada pessoa. Nós, como os adventistas, nós temos que acordar de manhã dizendo: Senhor, coloca alguém na minha frente, prepara alguém no meu caminho, para que eu possa pregar a palavra para ele, para que eu possa ser uma bênção na vida dessa pessoa. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos que pedir a Deus que esse senso de missão esteja enraizado no nosso coração, na nossa mente. Quando você acordar de manhã, nós temos aqui professores, nós temos aqui obreiros, nós temos pessoas aqui que trabalham nas mais diversas profissões, mas nós temos que acordar de manhã dizendo: Senhor, prepara alguém para que eu possa ser uma bênção, prepara alguém para que eu possa ser um abençoador, para que o seu amor e a luz do teu Espírito esteja exalando em mim, a ponto de eu ser uma bênção para alguém. Nós temos que ter esse senso de missão. Esse era o grande mistério que Jesus está orando aqui pelos seus discípulos, porque ele diz no verso 21, olha o que ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, em ti, eu em ti, também sejam ele em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Então, qual era o senso de missão aqui? Estando os discípulos unidos, o mundo precisava o quê? Para que o mundo creia. Vou dizer uma coisa aqui que é até legal, né? Jesus não chamou a igreja, não nos chamou para nós fazermos junta panela no sábado. Não é só para fazer pôr do sol na sexta-feira. Isso é muito bom, está tudo certo, está certinho, é bom demais. Só que Jesus, ele chamou a igreja a estar unida para que o mundo creia. Para que o mundo creia nessa mensagem. Essa mensagem que tem que ser pregada lá fora. Mensagem para pessoas que não são ou não estão no nosso meio. Irmãos, não faz sentido nenhum nós cremos na palavra, nós temos a palavra, sermos possuidores da palavra. Não faz sentido nós não compartilharmos essa palavra com os outros. Não faz sentido. É por isso que Jesus está dizendo: olha, para que o mundo creia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: todo mundo vai crer? Vai crer, Osíris? Não vai. Não é todo mundo que vai crer, não é o mundo inteiro que vai crer, infelizmente. Só que Jesus diz lá no verso 22, aliás, no verso 23, eu oro para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que todo mundo conheça. Ainda que o mundo não creia, as pessoas precisam conhecer através de você. Ainda que o mundo inteiro não vai crer, as pessoas vão conhecer. A grande comissão de Jesus, o chamado, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, ela se encaixa muito perfeitamente aqui. O mundo inteiro não vai crer, mas vai conhecer a mensagem, e é através de você, é através de cada um de nós. Sabe que eu passei 4 anos perdido na igreja? Alguém agora vai me matar depois que acabar o culto. Eu passei 4 anos, Osíris, tentando entender qual era a minha missão. Eu passei 4 anos, eu sou adventista 7. Eu passei 4 anos aqui dizendo: Deus, para que eu vim para cá? O que é que eu vim fazer aqui? Porque eu preciso fazer alguma coisa. É uma necessidade, eu vou morrer se o Senhor não me fizer entender qual é o chamado. E há 3 anos atrás eu entendi qual era. Ontem se batizou uma moça, aqui na igreja central de São José de Jacareí. O nome dela é Simone. A Simone não é da minha igreja, ela não é do meu setor lá. A Simone eu não conhecia, não era minha amiga, não era. Mas eu conheci a Simone numa semana de oração que eu fiz na igreja central no ano passado. A Simone é uma psicóloga. Eu conversei com a Simone depois do culto. E eu disse: Simone, assim que terminar essa semana de oração, nós vamos começar a fazer um estudo bíblico. E os irmãos disseram: Cláudio, você vai, mas é tão longe. Eu falei: não tem problema. E eu suei frio para dar estudo bíblico para ela. Ela é muito adepta, assim, ela conheceu o Rodrigo Silva nas redes sociais. E foi Na semana passada, a gente falando sobre o batismo, ela disse assim: Cláudio, eu entendi que o batismo é pela fé. Independente daquilo que você me diga, daquilo que as pessoas me digam, eu preciso crer em Jesus Cristo. E ontem ela desceu as águas do batismo e nós louvamos a Deus por isso. Senso de missão. Deus colocou no meu coração que eu preciso fazer alguma coisa, visitar as pessoas, estar junto das pessoas, dar estudo bíblico para quem eu posso, abraçar quem eu posso, sem se esquecer da minha família, que é o meu maior ministério. Talvez eu precise dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Primeira coisa que nos mantém unidos como igreja
é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o nosso conjunto de crenças e doutrinas. Nós somos uma igreja que há mais de 170 anos, apesar de todas os levantes, ainda continua de pé. Nós ainda continuamos lutando. Então eu convido você a continuar tendo senso de missão, que é o que nos mantém vivos, em nome de Jesus. Ore pela manhã dizendo: Deus, eu vou ser uma bênção para quem hoje? Porque na verdade nós estamos com tantos problemas que às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas, preocupados com as nossas próprias tribulações. Nós estamos às vezes engasgados nas nossas próprias lamúrias. Estamos nos esquecendo que a melhor forma que Deus escolheu para nos consolar é sendo instrumentos na mão dEle. Quando você se torna um instrumento na mão de Deus, quando você se torna um instrumento nas mãos do Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida da sua família, Ele cuida das suas coisas. Ele cuida dos seus anseios. Ele cuida dos seus medos, das suas angústias. Apenas peça a Deus para que esse senso de missão esteja no seu coração. E quando você levantar pela manhã, ore dessa forma: Deus, quem é que eu vou abençoar hoje? Quem vai ser? Aonde vai ser? O Senhor sabe. Mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. E para encerrar, outra questão que mantém essa igreja unida ainda, além da palavra, da doutrina, dos princípios, da conjunto de crenças, e além do senso de missão, é a forma que a igreja administra os seus recursos. Vou dizer uma coisa aqui que é muito pessoal, é muito triste. É muito triste quando eu vejo um irmão da igreja, principalmente os mais abastados, dizendo assim: eu quero que o meu dízimo fique na igreja, eu quero que o meu dízimo seja usado na igreja que eu congrego. Isso é uma irresponsabilidade. Alguém aqui, de repente sempre tem, a nossa igreja é uma igreja muito grande, uma igreja missionária, mas alguém aqui já foi na África fazer missão? Tem alguém aqui que já foi fazer missão? Não tem ninguém. Mas sabia que você vai lá também? Você sabia disso? Você sabia que 40% da sua oferta e 20% do seu dízimo vai para a África? Vai para todos os países da janela 1040, vai para sustentar a obra de Deus lá. Você sabia que embora fisicamente nós talvez nunca vamos chegar lá, talvez nunca fomos, nem sonhamos em ir, mas através dos nossos recursos, as pessoas da África são alcançadas. Eu não sei se você tem esse dado, mas uma Bíblia, dessas aí que você deve ter 3, 4, 5, 10 em casa e deve utilizar só uma Bíblia, nas regiões mais pobres da África, custam o valor de um salário mínimo. E lá eles não têm condição, eles não têm nem comida. Eles não têm condição de ter uma Bíblia. E todas as vezes que nós dizimamos e ofertamos, todas as vezes que nós entregamos os nossos recursos, esses recursos chegam até essas pessoas. Irmãos, isso é muito sério e muito importante. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que você sabe disso. Mas dízimo não se devolve, dízimo você entrega. Dá na mesma, irmão. Deixa eu te explicar. Quando você recebe o teu salário, percentualmente, nós dizemos assim: olha, está aqui 100% do meu salário. É assim ou não é? Aí o que você faz com o teu salário? Você tira 10%. É isso mesmo, né, irmãos? E devolve na igreja. Tá certo? Tá certo, Osíris? E o que você faz com os 90%? Os 90% que restaram é de quem? É de quem? É seu. Continua sendo de Deus. Se eu devolvo 10% na igreja, os 90% que me restaram ainda é de Deus. Eu também preciso pedir direção de Deus. Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Então, quando eu vejo alguém questionando a administração dos recursos da igreja em causa própria, querendo administrar o que não é dele, eu digo isso por conhecimento de causa. Eu atendo pessoas lá no Novo Tempo assim todos os dias. Chegou um irmão dizendo assim: olha, meu dízimo é 200 mil reais. Eu falei: glória a Deus. E?
Não, mas porque a minha igreja é pequena, eu quero colocar um ar-condicionado, eu vou passar alguns meses sem entregar meu dízimo. Eu disse para ele, você está sendo um irresponsável. Você está querendo administrar o que não é seu. Porque esse princípio de administração da igreja é o que mantém essa igreja unida. Tem países na África que não têm condições de manter 2 pastores e conseguem manter 20. Então, quando você entregar o seu recurso na igreja, saiba que o seu recurso vai chegar longe. E chega. Que você vai abençoar muitas pessoas. Independente do valor. Porque tudo é de Deus. Mas eu disse para ele, provei na Bíblia, que ele estava querendo administrar aquilo que não é dele. Ele entendeu que precisava obedecer. Não é comprando cesta básica que nós vamos limpar a nossa barra. Não é trocando dízimo ou oferta por qualquer outra coisa. Não é assim. Não foi assim que Deus instituiu. Não é assim. Nós só estamos unidos para terminar e nós orarmos. Porque nós temos a Bíblia como a única fonte e regra de fé. Nós só estamos unidos porque nós temos um senso de missão que tem que estar enraizado dentro do coração de todo adventista. Nós somos missionários intencionais. Quando eu estou no Uber, quando eu estou num ônibus, quando eu estou no posto de gasolina, aonde quer que seja, se abrir uma brecha, Jesus vai entrar. Porque a nossa missão é intencional. E a outra, não duvide dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos e tem alcançado milhares de pessoas no mundo através de você. Você é um missionário que viaja ao país, viaja ao mundo, mesmo sem ir fisicamente. Você viaja ao mundo, porque você, através dos seus recursos, tem alcançado pessoas. A oração que eu faço aqui hoje é para que Deus, nesses últimos dias, desse fim dos tempos, coloque no coração de cada um de nós que nós precisamos ser missionários, obedientes e fiéis a Deus. Porque vai chegar um tempo em que a trombeta tocar e tudo isso que a gente conhece como mundo vai ser restaurado. Porque nós nos mantemos unidos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou pedir para você ficar de pé para me orar. Pode ser de pé, irmão? Você não vai brigar comigo não, que a gente termina e eles vão embora felizes. Eleve o teu pensamento, o teu coração ao céu. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui. E você vai sair daqui hoje transformado pelo poder dele. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós viemos aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Faz, meu Deus, segundo a tua vontade. Faz de cada um de nós, Senhor, um servo bom e fiel. Que vai guardar, Senhor, a tua palavra, os teus mandamentos e os teus testemunhos. E no nome de Jesus, cura nossas feridas, as nossas preocupações, os nossos medos, e nos dê uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.